A graça e a paz, meus queridos irmãos. Vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com você, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 11, que nos fala assim. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram a Eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez-a levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Esse é um texto muito interessante, irmãos, porque nos mostra que o rei Davi, depois que estabeleceu o seu reino, ele resolve trazer a arca que estava na casa de Abinadab para Jerusalém. E nesse percurso que há esse incidente e que marcou, melhor dizendo, podemos dizer assim, a vida não só de Davi, mas de todos que estavam ali presentes. Esse incidente devido a uma atitude, uma ação deste homem chamado Uzá, que quando ele vê a arca do Senhor caindo, porque os bois tropeçaram e o carro de boi vira, ele estende a mão para socorrer a arca. E é nesse percurso que ocorre isso. E o texto bíblico diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Um zelo, uma boa vontade, uma atitude correta que gerou morte. E por que isso aconteceu? Por que Deus matou este homem? Por que o Senhor não permitiu que este homem agisse daquela forma? Para nós entendermos esse texto, nós temos que entender todo o seu contexto. Porque esse texto, a princípio, quando nós olhamos assim, a impressão que nós temos é que o Senhor agiu de uma forma muito cruel com Uzá. Que o Senhor não deveria ter feito isso com este homem que agiu com tanta boa vontade para socorrer a arca do Senhor. Mas para nós entendermos esse texto, eu quero tentar explicar para você rapidamente o seu contexto. 80 anos antes, a arca ela tinha sido levada e estado na região dos filisteus. Se você ler lá 1 Samuel capítulo 4, nós encontramos que ali um texto que diz que houve uma guerra. E na primeira batalha contra os filisteus, os israelitas perderam a batalha. Então eles chegaram à seguinte conclusão: nós perdemos a batalha porque a arca do Senhor não está aqui conosco na batalha. Se nós levarmos a arca à frente da batalha, nós vamos vencer nossos inimigos. Mas o que estava acontecendo? Eli, que era o sacerdote, estava em pecado, e seus filhos, Ofni e Finéias, também estavam em pecado. E havia tido uma profecia que os filhos de Eli iriam morrer, os dois juntos. Tudo porque o sacerdote Eli, que era seu pai, não havia corrigido seus filhos. Mediante essa profecia, aquilo ficou em suspense. A princípio, nada havia acontecido. Quando essa batalha, e eles resolvem levar a arca, diz o texto que a primeira derrota teve, a segunda vez eles levam a arca, houve uma grande alegria no arraial dos judeus, ao ponto dos filisteus pensarem que os deuses estavam entre eles. Só que tem um detalhe: Deus não compactua com o pecado. E a arca não é um patuá. A arca simboliza a presença de Deus, só que a presença de Deus não estava no meio do povo, porque o povo estava em pecado. Porque
os sacerdotes que deveriam levar este povo à adoração, a ter uma vida consagrada ao Senhor, estavam agindo na contramão de Deus. E Deus não tem compromisso nenhum com pessoas que não têm compromisso com Ele. Houve batalha, Ofni e Finéias morrem, vários judeus também morreram, tiveram que fugir, e a arca foi tomada. Quando a notícia chega até os judeus, até o arraial dos judeus, e a notícia chega até o sacerdote Eli, que já era um homem muito idoso, ele cai então para trás, estava sentado numa cadeira, morre e quebra o pescoço. Ele quebra o pescoço e morre, para ser mais exato. A sua nora, nesse período, também estava grávida, teve um filho e bota o nome do seu filho de Icabô, ou Icabode, quer dizer, foi-se a glória de Israel. A arca foi tomada, durante 7 meses ficou no território dos filisteus, só que acontece que houve uma praga de ratos ali naquela região e eles ficaram muito doentes. E eles pensaram assim, isso aí deve ser coisa por causa dessa arca que está em nosso meio, que pertence aos judeus. E levaram, cada vez que eles pegavam a arca, levavam para outra cidade, e a mesma coisa acontecia. Com isso, eles chegaram à conclusão de que deveria ser realmente a presença daquela arca no meio dos filisteus que estava causando todas aquelas doenças. O que eles fizeram? Eles tiveram a seguinte ideia. Vamos fazer um cofre, vamos colocar 5 ratos de ouro e 5 tumores de ouro, e vamos colocar dentro do cofre e vamos colocar do lado de fora da arca. Vamos pegar 2 vacas com cria e vamos fazer um carro novo e ver se essas vacas vão na direção de Israel. Se for na direção de Israel, é sinal de que realmente nós estamos sendo amaldiçoados mediante essa arca. Se as vacas se desviarem e não forem para lá, nós então estamos sendo amaldiçoados por outra forma, não é por causa disto. No entanto, o que acontece? As vacas vão gemendo, as vacas vão mugindo, mas vão na direção de Israel, do território dos judeus. E essas vacas estavam com cria, ou seja, elas não retornaram para cuidar dos seus filhotes. E devido a isso, a arca ficou então na casa de Abinadab. Ficando na casa de Abinadab, e nesse período, Eleazar foi consagrado então sacerdote para cuidar da arca. Nesse período então nasce Uzá e Aiú, que eram sacerdotes também. 80 anos se passaram, o que nós encontramos? Davi, bem intencionado, querendo levar agora a arca para a cidade de Davi, que era Jerusalém. E ele faz tudo certinho, ele tenta fazer pelo menos aquilo que lhe agrada, ou que estava agradando o povo. No entanto, nós temos que observar alguns detalhes que são importantes nós observarmos. Davi cometeu alguns erros. E esses erros que ele cometeu gerou morte. Os erros que ele cometeu, e que muitos de nós podemos cometer também hoje, gera a morte, apesar da nossa boa intenção, apesar do nosso zelo, apesar de nós queremos fazer tudo para agradar ao Senhor. Mas todo culto ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com os nossos achismos. O primeiro erro que Davi cometeu, nós encontramos lá em 1º livro de Crônicas, capítulo 13, de 1 a 4, que conta essa história também. Mas lá tem algo interessante, porque diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isto do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse. Por isso, pareceu justo aos olhos do povo. Observe um detalhe. Davi ele não consultou os sacerdotes. Davi não consultou a Deus. Davi não consultou a palavra. Davi não procurou se informar de forma correta como que esta arca deveria ir até ele. Diz o texto: e isto pareceu justo aos olhos do povo.
O que nós encontramos aqui? Davi querendo agradar o povo e o povo querendo agradar a Davi. Não houve um comum acordo no sentido, vamos consultar o Senhor, vamos buscar de Deus uma direção certa, vamos procurar nos informar como devemos fazer tal coisa. Aqui, irmãos, nós vemos o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Muitas igrejas, infelizmente, estão pregando uma mensagem ao gosto do freguês. E quando nós pregamos uma mensagem ao gosto do freguês, o freguês tem sempre razão. Então aqui o povo estava com a razão. Davi estava com a razão. Mas Deus foi colocado de lado, a mensagem correta foi colocada de lado. Então nós temos que tomar cuidado, porque os líderes muitas vezes não passam só de balconistas, estão servindo aquilo que agrada o povo e não aquilo que agrada o Senhor. O segundo erro de Davi foi que ele trouxe a arca do Senhor imitando os filisteus, porque lá em 2 Samuel capítulo 6, verso 3, nos diz que Davi coloca a arca em um carro novo. Isso aconteceu lá no 1 Samuel, capítulo 6, também, que eles fizeram então a arca, fizeram esse cofre, melhor dizendo, colocaram dentro desse cofre aqueles objetos de ouro, colocaram lá de fora da arca e enviaram num carro novo para os judeus. Então Davi estava fazendo o quê? Aquilo que os filisteus haviam feito há quase 80 anos atrás. Esse que é o problema, irmãos. Por não consultar a palavra, ele estava imitando o mundo. E no momento que eu imito o mundo ele tem muito a me oferecer, mas não me agrada a Deus. Tanto que se você observar, lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 15, diz assim: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Observe que a segunda vez que Davi resolve agora trazer a arca, já não é mais de um carro novo. Ele está trazendo a arca agora de que forma? Nos ombros dos levitas, daqueles que eram responsáveis em carregar a arca. Agora é algo interessante que eu quero pensar com você, porque a lei de Moisés dizia isto. Lá em Números, capítulo 4, ainda diz o seguinte, que todos os objetos consagrados que estavam ali no tabernáculo, antes de serem carregados, deveriam ser cobertos pelos sacerdotes e os levitas da família dos coatitas, ou seja, da família de Coate, é que deveriam ser os responsáveis por carregar. E qualquer pessoa que tocasse qualquer objeto daquele, sem ser da tribo, sem ser os sacerdotes, se fosse qualquer outro levita, se não fosse sacerdote que colocasse a mão, morreria. É isso mesmo. O texto é claro. Olha só, eu quero ler com você, que lá em Números capítulo 4, no verso 15, diz o texto assim, preste bem atenção. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então não poderia também ser qualquer levita. Não podia ser qualquer pessoa. Irmãos, sabe o que acontece? As pessoas estão querendo cultuar a Deus, mas oferecendo a Deus aquilo que eles acham que tem que ser oferecido. Tem muita igreja imitando os filisteus, e os filisteus simbolizam o mundo. Tem muita igreja trazendo o mundo para dentro da igreja. No momento que eu trago o mundo para dentro da igreja, eu estou trazendo aquilo que não agrada ao Senhor para o meio do arraial do povo de Deus. É isso que está acontecendo hoje. Nós, infelizmente, tem muitas igrejas que estão se mundanizando. Uma coisa é se modernizar, outra coisa é se mundanizar. Aí nós encontramos de tudo, desde o arraial gospel até a festa do pijama. Tem de tudo no meio da igreja hoje. Tem igreja aí que eu já vi, igreja que tinha aí ringue de MMA dentro da igreja. Capoeira. Eu ouvi falar de um pastor que desceu de rapel dentro da igreja.
E tem de tudo. Se você procurar na internet, você vai encontrar as coisas mais loucas, mais absurdas, mais sem noção, mais sem lógica, mas tudo isso agrada as pessoas. Ou seja, no momento que eu imito o mundo, no momento que eu trago essas novidades para dentro da igreja, eu estou agindo na contramão da palavra de Deus. Tem muito pastor hoje que estão agindo como os atenienses, quando Paulo nos fala que eles viviam atrás de novidades. Lá em Atos 17, 21 diz que os atenienses gostavam das novidades. Por isso foram ouvir Paulo e aquilo que ele estava pregando. Pelo menos foram ouvir Paulo. Então tem muito pastor hoje agindo assim, atrás de novidades. Então, se você for entrar por esse caminho, certamente nós vamos ter muita dificuldade. Então a igreja foi levada a adorar a Deus e não agradar as pessoas, meus irmãos. Nós não estamos aqui para fazer o culto para agradar pessoas. Então se a pessoa sai e diz assim, eu não gostei do culto, mas se Deus recebeu o culto, amém. Porque Deus tem que receber o culto. O culto não é para agradar A, B ou C, mas para agradar ao Senhor. O culto é dirigido a Deus. Então tem muita gente querendo agradar pessoas. E no momento que eu quero agradar pessoas, eu vou inventar de tudo. Eu vou criar qualquer coisa para agradar as pessoas, para que as pessoas fiquem satisfeitas no culto. E isso não procede do Senhor. Então, se eu quero dizer uma coisa para você, se você quer se divertir, vá para o culto. Se quer se divertir, vai para o cinema, vai para o teatro, vai para qualquer outro lugar. Mas a igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de culto ao Senhor. A igreja é lugar onde eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo o Senhor. É isso que o Senhor exige de nós, Ele cobra isso de nós. Então, se eu for competir com o mundo em matéria de diversão, se eu for mundanizar a igreja para atrair pessoas, eu estou agindo na contramão da palavra de Deus. E isso é muito perigoso e é o que temos visto hoje em muitos arraiais por aí. Uma terceira coisa que nós observamos, terceiro erro que Davi cometeu, foi o próprio erro aqui, não tanto de Davi, mas do próprio Uzá e Aiô, porque eles quiseram agradar a Davi. Davi teve uma ideia, certamente Davi compartilhou com eles a forma como queria carregar a arca, e eles, mais do que depressa, não se importaram em contradizer o que Davi estava dizendo. Meus irmãos, Davi era rei, Davi não era sacerdote. Davi tinha uma responsabilidade política, os sacerdotes tinham uma responsabilidade religiosa. A responsabilidade dos sacerdotes era levar o povo à adoração a Deus de forma correta, de forma coerente, segundo os ditames das Escrituras que o Senhor havia dado através de Moisés. Então nós não podemos agradar pessoas. E é o que a gente tem visto hoje aí, o culto à celebridade. Interessante que uma vez Uzias resolveu oferecer incenso. Diz a palavra que ele foi barrado pelos sacerdotes. Cerca de mais de 80 sacerdotes se colocaram contra o nosso rei, chamado Uzias, e disse, não, você não pode fazer isso. Aqui não, você não tem essa prioridade, você é rei, você não é sacerdote. E no momento que ele foi barrado, diz a palavra de Deus que nasceu em sua testa uma lepra e brota, e ele passa a reinar fora do palácio, e passa a morar numa casa separada e passa a reinar dali, porque estava tomado de lepra, porque ele infringiu a palavra do Senhor. Ele tentou fazer algo que não lhe pertencia, que era oferecer incensário no templo, que aquilo era a função dos sacerdotes, aquilo era a função do povo de Deus, no sentido de que tinha essa função, que era uma função sacerdotal. Então nós não podemos burlar. Só que eles quiseram agradar o rei, não quiseram contradizer a vontade do rei e deixou a coisa acontecer. O que é que gerou? Morte. É o que nós temos visto hoje. Muitas pessoas estão querendo agradar. E no que a gente quer agradar, já acaba errando. E aqui a gente vê quase que um culto à celebridade. Davi era o rei, vamos agradar o rei. Vamos fazer o que o rei está querendo. As celebridades, é o que temos visto por aí. Quantas pessoas hoje adorando as celebridades no nosso meio. Uzá e Aiô agiram na contramão. E acabou. Uzá sofrendo as consequências de não ter chamado a atenção do rei e lhe ensinado o que era correto.
Uma quarta erro também aqui, que nós observamos na vida de Uzai e Aiô, não só de Davi. É o erro de nós, muitas vezes, termos indiferença para com as coisas sagradas. A palavra de Deus nos diz que esses dois homens, eles cresceram com a arca em sua casa. E muitas vezes a gente acaba acostumando com as coisas consagradas do Senhor. Muitas vezes nossos filhos crescem na igreja e parecem que aquilo se torna algo natural, normal, comum. Não levam tão a sério como deveriam. Muitas vezes sequer tiveram experiência de conversão. A Bíblia nos fala que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram pessoas tão devassas que dormiam com mulheres, se deitavam com mulheres na porta da congregação. Ou seja, não levavam a prostituição para a casa de Deus. E eram sumos sacerdotes, eram representantes de Deus. E o povo começou a pecar por causa disso. Mas a gente pode ir além. Os filhos de Samuel, olha que Samuel foi um homem consagrado. Mas a Bíblia nos fala em 1 Samuel, capítulo 8, de 1 a 3, que diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram os subornos e perverteram o direito. Nem Samuel conseguiu ter os filhos na presença do Senhor. Sabe por quê? Habituaram com o sagrado. Isso é muito perigoso. Muitas vezes nós não levamos mais a sério aquilo que pertence a Deus. E quando a gente age dessa forma, nós estamos trazendo para o meio do arraial a morte. A morte muitas vezes está dentro da nossa casa, a morte na casa, no lar daquelas pessoas que, apesar de serem consagradas a Deus, mas não ensinaram, não educaram, não corrigiram e não fizeram com que os seus filhos tivessem temor a Deus. Não mostraram as consequências de andar na contramão daquilo que Deus ensinou. Esse que é o grande problema. Então quem anda na contramão da palavra de Deus, tendo a responsabilidade de ensiná-la e não a faz, gera morte para a sua vida e para a vida dos outros. Isso, infelizmente, aconteceu, e o que tem acontecido hoje em muitos arraiais por aí, em muitas igrejas e na casa de muitas pessoas, infelizmente. Mas o texto não para aqui. O texto diz que Davi, então, ele resolve trazer a arca, só que dessa vez de forma correta, de forma ordeira, segundo a direção do Espírito Santo. 3 meses depois, ele descobre que a arca estava abençoando a casa e tudo que Obed-Edom tinha. E ele diz, não, é o momento de trazer. Mas como eu vou trazer? Aí ele descobre que deveria ser colocado sobre os ombros, tinha que estar coberta, tinha que ser os levitas, da tribo de Coate, ou seja, da família de Coate, para ser mais exato. E, desta forma, quando Davi faz, Davi então se alegra, abençoa e é feliz com aquela atitude. Dessa vez não gera morte, dessa vez gerou vida. Sabe por quê? Porque Deus abençoou. Porque Deus trouxe vida àquele lugar. Quando Deus castigou a Uzá, quando ele morreu, Deus não estava sendo mal com Uzá. Deus estava sendo bom com o povo. Deus estava abençoando o povo, não permitindo que o erro prevalecesse. E tem muitas pessoas que acham assim, não, Deus não pode fazer isso. Deixa o erro prevalecer. Não, irmãos. Deus vai agir de forma coerente com a sua palavra. Deus não pode abençoar aquilo que está errado. Deus não pode. Deus não é incoerente com aquilo que ele ensina. Se a Bíblia nos ensina assim, eu tenho que observar os preceitos da palavra e não os meus achismos. Deus não tem compromisso com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu gostaria. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso que quando Davi fez o correto, o que era reto, o que era conveniente, lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 15, diz que ele se alegra na presença do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa regra de fé e prática. E o que norteia a nossa vida hoje é o Novo Testamento. Então nós temos que observar preceitos do Antigo e aplicá-los de acordo com o Novo Testamento. E nós temos que observar que a Bíblia, ela, como referencial, ela tem que ser lida, tem que ser observada. E o que isso vai gerar no nosso coração? Alegria, porque o Senhor estará recebendo nosso culto. A segunda coisa que nós observamos é que Davi não só se alegra, como ele abençoa o povo. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 18, diz que Davi, então, ele vai
e abençoa o povo. Ele dá carne, dá vinho, as pessoas vão para casa felizes porque Davi está sendo um canal de bênção. Agora, Davi estava abençoando por quê? Porque ele estava abençoado. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso abençoar se eu não estou abençoado. E uma coisa que a gente observa é que muitas pessoas vêm à igreja para buscar bênção. Se vão buscar bênção, porque não estão abençoadas. Se estão atrás de bênção, é porque não tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Porque quem tem a bênção não vive correndo atrás da bênção. Ele é abençoador. É como o Senhor falou para Abraão: "Se tu uma bênção". E a palavra de Deus diz que Abraão seria o canal de bênção para todas as famílias da terra. E se nós estamos abençoados hoje, nós temos que louvar a Deus pela vida de Abraão e a atitude que ele tomou lá no Monte Moriá. Então, a atitude nossa, o posicionamento nosso, vai trazer para o nosso coração a bênção do Senhor. Eu serei um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então nós precisamos buscar isso constantemente. A vida de muitas pessoas reflete a bênção do Senhor porque são gratas. Porque reconhecem que têm uma dívida para com Deus devido às bênçãos que têm recebido do Senhor. Uma outra coisa que nos chama a atenção em relação a isso é que ele vai agora para a sua casa para abençoar a sua casa. Ele está feliz porque está cultuando o Senhor de forma correta. Ele é canal de bênção para a vida das pessoas ao redor, mas ele vai para a sua casa abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, ser um referencial de bênção na sua casa. Lá em 2 Samuel 6, verso 20, parte A, diz que ele vai para a sua casa abençoar o seu lar. Mas eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Davi, quando chega em casa, Mical, sua esposa, ridiculariza Davi porque ele estava dançando, porque ele estava feliz, porque ele estava louvando o Senhor. E ela ridiculariza a forma como Davi estava adorando o Senhor. Eu não estou aqui abrindo um parênteses dizendo que tem que ter dança dentro da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Isso era uma questão cultural de Davi. É a questão cultural do povo. O povo adorava dessa forma, dançando, saltitando, de várias maneiras. Isso é uma questão cultural. Então nós temos que tomar cuidado para não trazer para dentro da nossa igreja e para o nosso meio coisas que pertencem à cultura judaica, dizendo que isso agora tem que ser algo a ser observado por nós também. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Davi estava cultuando o Senhor da forma como eles cultuavam, adorando, louvando o Senhor. Tanto que ele dançou, mas não dentro de um templo, não dentro junto do arraial. Aliás, ele dança junto com o povo, no meio do arraial ali, louvando o Senhor, mas não dentro de um templo, não dentro do tabernáculo, em momento algum. Então nós temos que tomar cuidado que a dança aqui mais uma vez eu repito, é questão cultural. E ele está louvando o Senhor. Quando ele chega em casa, Mical, então, chama a atenção dele, ridiculariza dele, e diz que ele não deveria agir dessa forma. Então, quando nós fazemos o que é certo, o que é correto, nem todos vão entender. Seremos, muitas vezes, ridicularizados, vão nos chamar a atenção, vamos dizer que nós somos fanáticos, vamos falar que nós somos, sei lá, tantas coisas. Vamos dizer que nós não podemos agir dessa maneira, nós podemos ser mais flexíveis em relação a observar a palavra de Deus. Vamos falar um montão de coisa. Quero dizer para você, fique firme naquilo que a Bíblia ensina. Fique firme naquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Fique firme naquilo que o Senhor nos dá a direção através das Escrituras. Nós não podemos abrir mão. Ainda que a gente receba uma afronta dos outros, ainda que as pessoas não entendam a nossa maneira de cultuar, a nossa maneira de nós nos posicionar de forma correta na presença do Senhor. Mas nós não podemos abrir mão do que é certo. Não podemos abrir mão daquilo que é coerente. Mical tentou calar Davi. E Davi diz, ainda que eu faça isso, eu estou fazendo na presença do Senhor. Essa é a diferença, irmãos. É a convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer e fazermos com intrepidez, com alegria, louvando o Senhor em todo o tempo. Por isso, nós temos que ser observadores da palavra, para que sejamos canal de bênção e termos a bênção do Senhor sobre a nossa vida constantemente. Davi agiu de forma correta, foi abençoado, mas enquanto agiu de forma errada, a morte foi e se instalou no meio do povo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Observe a palavra,
para que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Amém? Guarde essa palavra e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?